bem-vindo no nosso canal. Hoje vamos iniciar o estudo do livro de Colossenses e é um prazer ter você comigo. E eu quero te perguntar, você já é inscrito no nosso canal? Já ativou o sininho para receber um alerta sempre que tiver um novo vídeo? Deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com alguém. Vamos lá, o livro de Colossenses vamos estudar hoje do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Essa sessão fala comigo e com você verdades maravilhosas, a iniciar que o Evangelho é o poder de Deus para todo quanto nele crê. E o Evangelho é um poder transformador. Primeiro, o apóstolo Paulo sauda essa igreja e manda essa carta, mesmo ele nunca tendo estado lá. O que eu aprendo com isso? O Evangelho não depende de pessoas. O Evangelho, ele é o poder de Deus na vida de quem crê. Mas se eu e você não formos instrumentos para falar, Deus vai usar outra pessoa. Mas podemos usufruir do privilégio de falar de Deus enquanto temos a oportunidade. Seja numa célula, seja num trabalho, seja nas redes sociais. É um privilégio compartilharmos da palavra de Deus. Segundo, não é o lugar que muda o Evangelho, mas é o Evangelho que muda todos os lugares a qual ele está inserido. Seja a casa que for que você iniciar de falar de Deus, seja uma praça, seja um café, não importa o lugar, porque o lugar não vai mudar as verdades da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela muda ambientes. Então, não tenha hesitação em seu coração. Escolha aí exatamente o lugar onde você está e fale a palavra de Deus. Traga a verdade da palavra de Deus em todo lugar onde você está inserido, porque é um privilégio termos o Evangelho nas nossas vidas. E em terceiro, o Evangelho ele tem poder em si mesmo. É como uma semente poderosa que carrega dentro de si todo o poder que vai emanar para o lugar onde está. Não é necessário um poder externo para reforçar e para endossar o Evangelho. O Evangelho, ele já é o poder de Deus. O Evangelho, ele muda os homens. O Evangelho, ele muda os ambientes, porque ele tem poder em si mesmo. Então não espere um raio, um trovão, uma revelação, um sentimento externo de arrepio, porque o Evangelho carrega dentro de si mesmo todas as verdades e todo o poder de Deus. É uma semente que carrega em si a vida do Espírito Santo. E Paulo apresenta primeiramente as suas credenciais de quem ele era. Ele era chamado por Jesus Cristo e por isso ele se colocou como alguém que era credenciado e que poderia falar de Deus, mesmo nunca tendo pisado na igreja de Colossenses, mas sabendo que ali ele tinha amigos, ali ele tinha um discípulo, Epáfras, que provavelmente é o mais aceito como o pastor desta congregação. E posteriormente Paulo vem credenciando a igreja de Colossenses. Ele vem dizendo aos irmãos de Colossos, ressaltando como eles eram santos e como eles eram fiéis. E o que tem a ver ser santo? Principalmente na cidade de Colossenses, uma cidade onde haviam vários deuses, eram politeístas, uma cidade onde havia várias crenças místicas. O gnosticismo havia tomado conta, porque mesmo tendo uma grande comunidade judaica, havia um gnosticismo, uma mistura de religiões, uma mistura de crenças com filosofias gregas, com misticismo e com várias crenças em anjos e cultos a anjos, cultos à deusa Cibele, e tudo se misturava. Aquele povo decidiu ser santo. Que é isso? Eles escolheram ser separados. Eles escolheram viver uma vida separada, exclusiva para Deus. Eu e você temos vivido uma vida com exclusividade para Deus, ou temos nos misturado em conhecimentos e culturas de filosofias que roubam o coração para idolatrar outros caminhos. Por exemplo, você tem confiado que Deus é o Senhor e vai direcionar o seu caminho, ou você depende de levantar todas as manhãs e ler o horóscopo? Como tem sido o nosso caminho? Nós temos sido santos, exclusivos a Deus? Paulo diz mais, vocês são fiéis. O que é isso? Eles tinham uma permanência na verdade de ser exclusivo para Deus.
eles tinham uma permanência em continuar em Deus. Nós precisamos continuar, que a nossa fé não venha se abalar com as situações, que a nossa fé não venha se abalar com as emoções que entram em nós e geram pensamentos diferentes, mas que venhamos ser firmes em Deus. E Paulo diz mais, Paulo elogia aos irmãos de Colossenses. Eu e você temos elogiado a fé daqueles que nos cercam, temos elogiado a permanência daqueles que estão fiéis em Cristo juntamente conosco. Nós podemos olhar para os nossos discípulos e elogiá-los e encorajá-los e motivá-los. Precisamos ser motivadores e encorajadores com aqueles que nos cercam. Paulo também, ele diz que ele reconhecia como aqueles cristãos, eles eram firmes na fé em Cristo e firmes no amor com os santos. Nós temos sido aqueles que estão crendo em Deus e avançando em crer, evoluindo na fé, ou estamos permanecendo como meninos, como bebês no raso? Precisamos de mergulhar em Deus e evoluir na nossa fé. E também crescer no amor com os nossos irmãos. Precisamos de crescer no amor, na fraternidade com aqueles que estão ao nosso entorno. Muitas vezes temos uma compaixão imensa com aqueles que estão lá em outro continente, em outro estado, em outra cidade, mas é necessário termos amor com esses que nos cercam, porque esse é o fundamento do Evangelho, fé em Deus e amor com aqueles que nos cercam. E entendendo que somos alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Através da graça estamos reconciliados com Deus e podemos hoje ter livre acesso a Deus e termos paz, paz com Deus, paz em nós mesmos, uma paz que excede a todo entendimento, que excede a toda compreensão. A carta de Colossenses é maravilhosa e hoje é somente o primeiro dia. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque podemos ter paz com Deus mediante a graça, que possamos avançar em crer, que venhamos evoluir na nossa fé e venhamos crescer também no amor fraternal com os irmãos, que venhamos nos preocupar com aqueles que nos cercam, que venhamos cercá-los de oração, de ações de graça e de ações de encorajamento e também de frutos, e que o teu nome seja engrandecido através da nossa vida e no estudo do livro de Colossenses. Que Deus te abençoe. Te espero amanhã no próxima sessão do estudo do livro de Colossenses, o Evangelho transformador. Que Deus te abençoe.